Já sei o que aconteceu. Tá aquele sol de rachar a muleira, aí a Socorro, claro, tá usando um guarda-sol. Boa tarde, Socorro Sampaio. BR-Obró irlandês. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Brasil. Fiquei sabendo até que nosso BR-Obró agora está famoso em todo o Brasil. Outros estados adotam o BR-Obró também? Provavelmente, né? Agora, e o sol? Que solzão esse, então, o guarda-sol, é? O sol está bem forte, Amadeu, aqui. É sol. Sonho, Amadeu, só no sonho. Só na vontade. É um sereno, é um sereno? Isso mesmo. Olha, vamos começar, estamos completando 6 meses da decretação da pandemia do coronavírus. Pois é, Amadeu, há 6 meses a Organização Mundial da Saúde declarava a Covid-19 uma pandemia, ou seja, uma doença que é disseminada globalmente. No dia 11 de março de 2020, quando a pandemia foi declarada, o mundo registrava 4.291 mortes e 118 mil infectados. 6 meses depois, a gente tem uma cartela com os números de hoje, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Número de mortos, 910.500 e o número de infectados, mais de 28 milhões e 200 mil em todo o mundo. A China, onde tudo começou, confirmou hoje que está há 26 dias sem casos de Covid-19, sem casos transmitidos, casos de transmissão doméstica de Covid-19. A China que registra 4.733 mortes em um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E tem uma prova de fogo para os chineses nas próximas semanas. É que no dia 1º de outubro começa um dos grandes feriados do país, um feriado que dura uma semana e que os chineses vão viajar. E essa é a primeira vez que os chineses foram informados, o governo informou que os chineses podem viajar sem restrições para qualquer lugar do país. Hoje também, uma outra data especial, hoje completa 19 anos dos ataques terroristas nos Estados Unidos, o maior ataque terrorista da história, 19 anos do 11 de setembro. E as cerimônias foram marcadas por restrições da pandemia. Muitos eventos foram cancelados ou foram alterados, como é o caso da leitura, que acontece todos os anos, a leitura dos nomes das vítimas onde existiam as Torres Gêmeas. Este ano foi apenas uma gravação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderou a homenagem de um evento em Shanksville, na Pensilvânia, um dos locais em que caiu um dos aviões. Já o vice de Donald Trump, o vice Mike Pence, se encontrou com o candidato a presidente pelo Partido Democrata, o Joe Biden, e os dois estavam usando máscara, a gente vê na foto, e se cumprimentaram pelos cotovelos. Antes falava pelos cotovelos, agora se cumprimenta pelo cotovelo. Amadeu. Bem, e na Colômbia segue o clima de ebulição contra a violência policial. Ontem foi o segundo dia de protestos na Colômbia pela morte de um advogado em uma ação policial. Os confrontos entre a polícia e os manifestantes aconteceram principalmente na capital Bogotá e em Cali. 10 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Defesa. 90 pessoas foram presas, 11 eram menores. O governo enviou reforço da polícia e também soldados do Exército. Esses protestos começaram, a gente exibiu ontem um vídeo, depois que esse vídeo viralizou, em que policiais disparam com uma arma de choque em um advogado, a gente vê o vídeo, um advogado, durante uma detenção em Bogotá. Os agentes que participaram da ação foram suspensos. O presidente Ivan Duque, o presidente do país, prometeu uma investigação, mas rejeitou que se estigmatize todos os policiais. O advogado de 44 anos, Javier Ordóñez, morreu no mesmo dia que recebeu esses disparos de arma de choque e a causa está sendo investigada, mas a família diz que ele morreu por causa dos disparos da arma de choque. Amadeu. 17 mortos por incêndio nos Estados Unidos. Tristeza, são 17 mortos, Amadeu. Há mais de 100 incêndios ativos em 12 estados da costa
oeste dos Estados Unidos. Os mais atingidos são Oregon, Califórnia e Washington, onde cidades inteiras foram destruídas. A Interagência Nacional contra Incêndios diz que o fogo já consumiu uma área de quase 18 quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos ao tamanho do estado de Nova Jersey. Hoje cedo havia 38 incêndios ativos só no estado de Oregon. O Escritório de Gerenciamento de Emergência do Estado estima que 500 mil de pessoas, mais de 10% da população do estado, foram evacuadas. Já na Califórnia, 14 mil bombeiros tentam conter 28 incêndios ativos. E 6 dos 20 incêndios florestais, dos 20 incêndios florestais da Califórnia, 6 aconteceram este ano, aconteceram em 2020, Amadeu. É impressionante a força do fogo lá, né? Por falar em fogo, houve um incêndio ao campo de refugiados na Grécia e eles querem agora a reconstrução. Não, eles não querem a reconstrução. Ah, não querem? Uhum. Os refugiados fizeram um protesto hoje na ilha de Lesbos, na Grécia, com cartazes com frases dizendo: não queremos comida, queremos liberdade. Amadeu, os refugiados querem sair da ilha de Lesbos. Muitos estão aí há 5 anos. Os moradores da ilha não querem os refugiados, também querem que eles saiam. O governo começou hoje a reconstruir um novo campo para abrigar os migrantes que foram desabrigados após o incêndio do campo de Moria na última terça-feira, que é o maior campo de refugiados da Europa. Os militares começaram a colocar as tendas num campo que era um campo de tiro do exército, perto do campo incendiado, e tiveram, como a gente vê aí nas imagens, eles tiveram que usar um helicóptero porque os moradores bloquearam a estrada ou as estradas de acesso, porque não querem a construção do novo campo e também querem impedir que as instituições de caridade levem ajuda aos migrantes. De acordo com a Agência de Refugiados da ONU, há cerca de 18 mil refugiados nesse campo, 4 mil são menores, estão sem abrigo adequado, vagam pelas ruas, sem comida, sem ter para onde ir. 10 países já concordaram em receber 400 menores, ou seja, de 12 mil refugiados, 10 países aqui da Europa concordaram em receber 400 menores que já foram levados para a Grécia Ocidental. Alemanha e França vão receber 250. Os outros países, tem país que só vai receber 2 menores.